Daniel, um homem comum, mas de caráter inabalável. Um homem cheio da presença de Deus, com uma fé que nada conseguia abalar. Nem mesmo uma lei injusta. Uma armadilha construída pela inveja, alimentada pelo orgulho e movida pelos piores sentimentos que habitam o coração humano. Eles acreditavam que haviam vencido, que finalmente tinham encontrado uma forma de destruí-lo. Mas naquela noite, dentro de uma cova cercada por leões famintos, aconteceu algo que ninguém podia prever. Uma prova viva de que Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis. Esta é uma história que ilustra a importância da firmeza, a importância do caráter e, principalmente, da certeza do bem. Na antiga Babilônia, em meio a reis poderosos e homens sedentos por poder, havia um homem diferente. Seu nome era Daniel. Ele não era o mais forte, não era o mais temido, mas havia algo nele que ninguém conseguia explicar. Uma fé inabalável. Enquanto todos se curvavam diante de interesses, mentiras e ambições, Daniel permanecia firme. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, em silêncio, sem plateia, sem buscar reconhecimento. Ele apenas orava. E foi exatamente isso que despertou o ódio. Os outros governadores, consumidos pela inveja, não encontravam falhas em Daniel. Nenhuma corrupção, nenhum erro, nenhuma traição. Então decidiram atacar o único ponto que ele jamais abandonaria: sua fé em Deus. Eles foram até o rei e propuseram uma lei. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. E naquele momento, o destino de Daniel estava selado. Mas quando Daniel soube da lei, ele não se escondeu, não negociou, não recuou. Naquele mesmo dia, abriu sua janela, ajoelhou-se e orou, como sempre fez, sem medo, sem pressa, sem dúvida. Eles estavam esperando, e no instante em que viram Daniel orando, correram até o rei. Não havia mais como voltar atrás. A lei era irrevogável. Mesmo contra sua vontade, o rei deu a ordem. Daniel seria lançado na cova dos leões. Naquela noite, o silêncio era pesado. Os leões estavam famintos. Seus rugidos ecoavam pelas paredes de pedra. Daniel foi conduzido até a entrada da cova, sem resistência, sem desespero, apenas fé. A pedra foi rolada e ele caiu na escuridão. Mas algo inesperado aconteceu. Os leões não atacaram. Nenhuma garra, nenhum salto, nenhum rugido de morte. Apenas silêncio. Um silêncio sobrenatural. Como se algo invisível estivesse ali, guardando, protegendo, sustentando. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. A culpa o consumia. Ao amanhecer, ele correu até a cova. Com a voz trêmula, chamou: "Ó Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões?" Por um instante, nada. Até que uma voz respondeu de dentro da escuridão: "Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Daniel foi retirado da cova, sem ferimentos, sem marcas, sem sequer um arranhão, porque ele confiou. Naquele dia, todos entenderam algo que vai além do milagre. Daniel não foi protegido porque estava na cova. Ele foi protegido porque já vivia em fé antes dela. A maioria das pessoas quer proteção, mas não quer viver com integridade. Quer milagres, mas só recorre à fé no desespero. Daniel nos ensina algo profundo. A fé verdadeira não nasce no problema. Ela é construída antes dele. Não foi a cova que revelou Daniel,
Foi Daniel que revelou o poder de Deus dentro da cova. Porque quem permanece firme no invisível não é destruído pelo que é visível. No fim, a vida sempre nos coloca diante de covas, momentos de medo, de injustiça, de incerteza. E a pergunta não é se você vai enfrentá-las. A pergunta é: quem você é quando elas chegam?